Mas o primeiro assunto aqui é a Libertadores. E para começar a falar dela, a gente vai para este Flamengo, já destacado por Oswaldo Pascoal, também pelo Mauro Naves. Silas, vou até abrir com você aqui, Boa. Aí vocês fiquem todos à vontade. Teve mosaico, teve festa, teve torcida presente, teve vontade, teve raça. Mas eu não sei, às vezes eu acho que falta sintonia, Silas. Para mim demorou para mudar o Luiz Araújo de lado. Eu gosto do Gerson, mas a gente até estava falando aqui antes do programa. Se ele coloca o Gerson junto com o Pulgar, mas o Gerson na esquerda, Pulgar na direita, porque aí ele teria o Ayrton Lucas para passar lá. E do lado direito, o Varela jogou, fez um baita de um jogo, e você teria o Luiz Araújo ali, que do meio do segundo tempo, além de ter feito o gol, do meio do segundo tempo para frente, ele tomou conta daquela ponta direita lá. E faltou ali o Carlinhos empurrar a bola para dentro, faltou o Arrascaeta, que para mim não fez aqueles jogos que ele está acostumado a fazer, né? E a infelicidade do Flamengo de ter perdido o Pedro. Para mim, se o Pedro estivesse em condições até o final do jogo, seria 3 ou 4-0 e aí sim a gente estaria falando outra coisa aqui, né? Não perdeu só o Pedro, como perdeu o Gabigol também, mas eu acho que mais o Pedro pelo momento. E a previsão de volta dos dois é para setembro, tá, gente? Saiu a informação, então eles não devem jogar o jogo de volta na Bolívia. Realmente vai no final de semana e na partida de volta com o Carlinhos como opção. A gente não viu ali, né, Dani, a pancada que o De La Cruz leva nesse gol e o Vilmar Roldan, que todo mundo Vilmar Roldan pra cá, pra lá, e foi, pra mim ele foi pífio, ele foi horrível. O VAR também não chamou nem nada. Quer dizer, então assim, para mim muito mal, a gente está sendo muito prejudicado, Fortaleza foi prejudicado, o Inter foi prejudicado contra o Rosário Central na outra eliminatória e o Flamengo para mim foi muito prejudicado porque o Bolívar, desde o primeiro minuto, inclusive o brasileiro que joga no Bolívar já caindo, e Cera, e o goleiro, e o capitão, e não sei o que, ele deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Então assim... Cara, essa aí, tanto que ele errou contra o Flamengo, ele errou contra o Bolívar, porque aí não foi nada. Teve um choque do Varela lá com o atacante do Bolívar e ele acho que ele estava tão assim que ele acabou dando uma falta que também não aconteceu. E essa do Gabigol é falta de hábito, né? Que ele não tá, se é no bom momento dele, que tivesse fazendo um gol atrás do outro, o VAR ia chamar, né, faria. Hein? O VAR ia chamar. Ia chamar, mas eu digo que tem que fazer um gol, né? Semelhante ao do primeiro tempo, a defesa quando o Arrascaeta sai cara a cara e o Lampe também pega. Essa de cabeça aí, pra mim, foi a bola do jogo. O Flamengo perdeu gols ou o Lampe estava inspirado? Se ele tivesse mais inspirado, ele pegava a cabeçada que foi em cima dele. É incrível, ele pega essa bola e não pega a cabeçada. Sim. Mas queima a roupa, mas do jeito que ele estava inspirado, eu achei que aquela ele pegaria, assim, dando um tapa pra cima. A do Carlinhos eu acho que mais bateu nele do que ele pegou. Hein? A do Carlinhos, eu acho que não vai, mas ela vai em cima dele, onde ele tá. Então ela vai de encontro ele tá ali, não tem como, né? Essa é em cima dele, ó. Ele engole pra trás assim, entendeu? Para o que ele tinha feito no jogo, essa aí valia o tapa. Ele chega a encostar na bola, né? Tapa com a mão esquerda. Ele deu tapa de alface, como é que fala, né? Esse gol, porque o Flamengo não merecia menos do que isso. Não, óbvio, pelo que fez, pelo que... Agora, perdeu o jogador e perdeu até o Gabigol também, né? O Gabigol também tem notícias dele? A visão dos dois de volta é pelo menos 15 dias. Ninguém vai voltar antes de setembro. Aí o Bruno Henrique tá disponível para os 2 jogos agora. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele estava suspenso na Libertadores, né? Por isso que ele não entrou em campo ontem, mas já tem condição. Não se enganou. Gente, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro. Você não vai perder pro Bolívar lá, não. Não vai. Agora... Ele vai ter que usar esses caras também contra o Botafogo. Eu não acredito que ele tire todo mundo. De La Cruz aí, meio uma pancada. Vamos segurar o De La Cruz aqui. Vou deixar ele poupado, né? Usando um termo que o Tite não gosta. Que o departamento o poupe. Bruno Henrique tem que jogar. Nem que seja meio tempo em cada jogo. Luiz Araújo, novinho, inteirinho. Eu concordo com o Silas, que a gente se acostumou muito em vê-lo do lado direito. Mas os últimos gols dele têm sido do lado esquerdo. Tanto é que o Kleber Xavier falou para ele no jogo que ele dá o assistência e faz o gol pela esquerda. O Kleber na entrevista falei para ele lá no vestiário, você joga muito, moleque, dos dois lados, dos dois lados. Palmeiras, né? Ele faz o gol do lado esquerdo ali, do lado né? Esquerdo, exato, ele joga mesmo dos dois lados. É que a gente se acostumou ele dar aquela cortada do lado direito e bater, né?
Assim, o Gerson tá inteiro para jogar? Acho que todo mundo saiu bem machucado ontem, porque os caras também abusaram. O Gerson saiu mancando, mas ele disse depois que a torcida ficar tranquila que não é nada, não. Pancada ali, eu acho que ele vai correr lá na altitude, mas vai correr no final de semana também. Não estou pensando em clássicos esvaziados, não. É um cara ali, outro ali, conversa no departamento, como é que tá a minutagem desse, isso aí, esse aí não pode jogar. Eu tenho a maior dúvida do Estevão do Palmeiras, em todos eles. No Flamengo, eu não tenho tanta dúvida. Não sei se ele já põe de cara ou guarda o Estevão inteirinho contra o Botafogo. No Flamengo, Luiz Araújo vai de novo, olha lá, faz gol e dá assistência. O Luiz Araújo igualzinho aconteceu contra o Palmeiras, né? Do Luiz Araújo. Ele é pedido. Gol e assistência. Então, assim, e mesmo estando do outro lado. Poupar quem aí? Na defesa, esses meninos aí estão doidos para jogar. O Léo, Fabrício, Davi Luiz. Pode ir Davi Luiz, pegar um dos dois zagueiros lá e falar quem é que vai correr mais lá. O Davi já é mais velho para correr lá em cima. Então pode até preservar um dos dois, mas põe o Davi Luiz, não tem problema nenhum. Bem, né? Não, tá super aí, bem. Já eu vou chegar nesse Flamengo-Botafogo, a gente vai fazer isso em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas assim, só pra gente ainda abordar um pouquinho esse jogo de ontem, os números são muito distintos, né? O Flamengo não venceu de 2-0 por acaso. O Pascoal fala que, né, não foi o melhor jogo que poderia fazer. Acho que ainda existem movimentos que não estão coordenados, Pascoal, mas é superior em todos os quesitos. E, assim, é discrepante o número de finalizações e finalizações certas. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai subir um degrau. Porque o Flamengo chegou num estágio, e a hora do estágio superior, ou seja, subir o degrau. Para subir esse degrau, não vou fazer nenhuma alusão à altitude, vai precisar da classificação na Libertadores da América. Por quê? Porque o time do Flamengo, eu não falo só time, o elenco do Flamengo é suficientemente capaz, né, suficientemente bem montado para ter estrutura para não ficar toda hora reclamando da ausência de alguém. Não, mas peraí, eu acho que existe uma questão que o Tite não reclama só pelo Flamengo, ele fala do calendário como um todo, que está fazendo, como você mesmo disse, vários times perderem seus jogadores por lesões musculares. Porque abre, porque torce, porque não descansa o suficiente. E aí, assim, não sou o grande defensor do Tite, mas esse ponto eu acho que ele tem razão. Se é um treinador estrangeiro, a gente aplaude dizendo que tem que se olhar o calendário, que é importante que se tenha essas pessoas aqui. O Tite fez a mesma coisa. Eu não queria perguntar tal qual perguntou o sindicato, né? O sindicato pergunta: Tite, por que quando você estava na seleção brasileira você não tentou regular o número de jogos? Mas é a função do treinador da seleção brasileira? É a função dele de obrigação, é o ofício de enxergar o acontecimento, o macro. Eu posso perder os jogadores para a Copa do Mundo por excesso de jogos no campeonato, por ter 4 campeonatos ao mesmo tempo. Esses jogadores vão chegar completamente fora de forma para disputar a Copa do Mundo. Ou isso não aconteceu? 2 Copas do Mundo. Ou o Neymar chegou bem inteiro nas 2? Mas o Neymar não joga no Brasil, pastor. Sim, mas são 80 e tantos jogos, 68 jogos. No Brasil, dos caras que jogam no Brasil, ele tinha que olhar pelo... Ele não é o treinador do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do treinador de um time da Arábia, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E nesse conjunto ele poderia ter discutido com a CBF o número de jogos, o calendário, por que o campeonato regional é tão extenso, por que a Copa do Brasil é com esse formato. Mas sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece, para você que está em casa, para o senhor saber como é que acontece. Vai na reunião, tem a reunião do Conselho Arbitral na CBF. Então o pessoal pergunta assim: presidente, quanto é que eu vou receber? Aí o presidente fala: 70 milhões para ser campeão, tô dentro. Presidente, no brasileiro quanto é que vale? Mais 70 milhões para ser campeão brasileiro, tô dentro. Libertadores, 124 milhões para ser campeão, tô dentro. Tá dentro de tudo porque é o dinheiro. É isso que move o futebol, essa é a roda do futebol. Se não jogar, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não faz time, se não faz time, não tem público, se não tem público, não tem quem olhe, quem não está vendo, não tem exposição, não tem mídia, essa é a roda do futebol. Eu explicar futebol para quem entende futebol é fácil, o duro é para explicar para quem não entende. As pessoas precisam entender como é que funciona a roda do futebol. Essa é a roda do futebol. Ah, mas tem 614 jogos por ano. Então vamos discutir os jogos. Gente, quem vai jogar Copa do Brasil não joga Libertadores. Não, eu quero jogar Libertadores.
Não, mas se for jogar Libertadores, não joga. Teve uma época. Jogar Libertadores não jogava a Copa do Brasil. A solução mais óbvia e sempre citada é a revisão dos estaduais, né? Para você ganhar um tempo de início do ano. Você vai tirar quantas datas dos estaduais? 3? Não sei, aí tem que ser uma revisão de todo mundo junto, então, né? A revisão mas é importante que se olhe. Mas você não pode revisar os estaduais no geral. Porque os estaduais no norte, no nordeste e no centro-oeste é uma situação completamente diferente do que é vivido no sul, no sudeste do país. Os clubes do norte e do nordeste dependem muito desses jogos. Então, não dá para você fazer uma pá geral. Sim. Você tem que elaborar um programa enorme a respeito disso. Existe inteligência artificial capaz de montar todas essas tabelas num piscar de olhos. Nem precisa daquele gênio que monta a tabela, não precisa disso aí. A inteligência artificial faz isso. Agora, eu respeito demais o Tite, eu gosto demais do Tite, gosto mesmo, eu tenho muito apreço por ele, mas tem coisa que chamar atenção para ele. O Abel faz isso, o Filipão fazia isso, Vanderlei Luxemburgo faz isso, o Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, fazia isso. Todos eles fazem. Ele quis desviar o foco. Por quê? Porque o time não fez o que se esperava dele. Porque o Flamengo, se esperava um time do Flamengo com 3, 4 gols de diferença. Não teve isso. Então, você olha, qual é que ângulo que eu vou olhar? Espera um pouquinho, eu preciso trazer para mim, porque a torcida, 2, a torcida esperava 3, 4, eu preciso mudar um pouco esse foco. Isso é muito normal no futebol brasileiro. O melhor seria analisar o comportamento do time, dizer o que aconteceu. Não fizemos o jogo que esperávamos. As contusões nos afetaram. Os problemas aconteceram. A arbitragem não foi se expulsa o jogador naquele lance contra o De La Cruz. Era uma outra situação de jogo. E todo mundo concorda que era para ser expulso? Porque eu acho que sim. O Ciro já falou que sim. Não, eu acho também. E acho que, assim, claro, que times que são bem-sucedidos vão jogar mais vezes. Então, por isso, o Abel Ferreira no Palmeiras reclama, o Tite reclama. E quem está bem-sucedido, está em 3 competições, reclama, né? Porque tem que jogar muito. Mas infelizmente, é porque são equipes bem-sucedidas. O que eu acho que aconteceu de errado foi ter concentrado tanta coisa agora em agosto. E aí teriam 2 opções. Vou na Conmebol e peço para ela esticar esses jogos da Libertadores. É mais difícil. Então que a CBF não colocasse Copa do Brasil agora, nesses intervalos. Deixasse para setembro, outubro, novembro, não é possível. Engaveta com o Campeonato Brasileiro, mas não Conmebol com Copa do Brasil. Esse agosto ficou muito pesado. Até estava assistindo... A Copa do Brasil também dá dinheiro, né, mano? Mais do que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que me parece estranho, né? Que o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro. E a mesma instituição que faz os dois premia mais para a Copa do Brasil. Qual a explicação? É muito mais legal ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil. Sim. Então, o prêmio devia ser maior. Mas, enfim, já que ninguém mexe na Conmebol lá, deixa lá para os argentinos resolverem as coisas lá na Conmebol, tudo bem, não é em Buenos Aires a sede, tá? Não, é no Paraguai. Mas a gente sabe que quem apita lá são os argentinos. Já que eles não podem mudar, o Brasil não vai lá pedir para mudar, que os nossos campeonatos aqui se esparramassem um pouco. Ou já tivesse jogado antes a Copa do Brasil em julho. O estadual, você tem mais datas para o brasileiro. Não, fora isso, eu estou falando em agosto. A Copa do Brasil de outra maneira. Não, claro, só isso. Copa América. Mas acabou dia 7. Geralmente é julho que é assim. Mas acabou cedo a Copa América, né? Eles podiam ter jogado no final de julho, você entendeu? Porque olha a complicação que ficou para Palmeiras, para São Paulo, para Flamengo. Fora os clássicos, então tira esses clássicos agora, gente. Eles mexem tanto na tabela, tem time aí com 4, 5 jogos a menos. Ainda tem a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, a gente entende todo o problema e do jeito que eles vão lá e assinam, como está dizendo o Pascoal, e assinam mesmo, pô, vale 50 milhões, tô dentro, vale 70, eu tô dentro. É claro que é jogo demais. Ninguém quer diminuir também o regional, para o começo do ano ficar mais folgado? É claro que não, porque se eu jogar 20 vezes a televisão me mostrar 19, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu jogar 8. Tem tudo isso. Sim. E aí o clube com dinheiro de 20 jogos vai pagar melhor os jogadores também. Então tem toda uma sequência aí, né, uma bola de neve, que por isso todo mundo quer jogar tudo o máximo que puder, se puder ainda os amistosos. Só que eu acho que para agosto ficou muito pesado.
Inclusive os clássicos, cara. Todos eles saem e pegam um clássico no final de semana. Aí depois tem um jogo decisivo. Aí entra esse papo nosso. Ah, vai poupar? Não vai poupar? Porque tal. Se fosse um jogo mais normal, a gente não tinha dúvida que ia poupar. Se não fosse o Flamengo e Botafogo, o Botafogo estivesse enfrentando um outro time e o Flamengo também, não tenho dúvida que iria poupar. De Copa Sul-Americana, Libertadores, você não pode postergar um jogo desse, né? Você não pode simplesmente internamente falar, vamos esse jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Flamengo, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até porque o Palmeiras joga antes do que o São Paulo. O São Paulo só joga na quinta, né? Sim. Contra o Nacional. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que essa seria uma solução. Aqui dentro, o que você falou, não o que eu tô falando, de a gente resolver aqui. Porque já que a gente não tem ajuda se você for esperar a Conmebol resolver para ficar o ideal, você não vai chegar a lugar nenhum. E além disso, voltando para esse jogo do Flamengo, a gente falou do lance do Dela Cruz. Num lance desse, lá, contra um jogador, quer seja do Bolívar, quer seja do Rosário Central, quer seja do Belgrano, quer seja do River, quer seja de quem for, os jogadores vão todos em cima do jogador que fez a falta. Eles não vão em cima do árbitro, eles vão em cima do jogador. Para quê? Para mandar mensagem pro árbitro para amarelar o cara. Tudo bem que nesse caso aí saiu o gol. Eu acho que saiu o gol e o gol desviou. Saiu o gol e a comemoração, Silas, ela é muito curiosa, porque o Tite vai abraçar o Matheus, o filho dele, né, que também é da comissão técnica, e o Matheus está revoltado querendo sair, porque ele quer reclamar do lance porque merecia um cartão. Essa visão, quem tá fora tem. Ali os zagueiros tinham que ir em cima do cara. Sim. Pro Vilmar Roldan entender que aquilo não pode passar, passou batido, ninguém viu aquilo, só a gente. Foram duas arbitragens, né? Na Bolívia tem gente que não... Eu falo sinceramente, lembra o caso do Zete na Bolívia? O Zete e o goleiro, os dois goleiros da seleção naquele dia foram pegos no doping, mas depois foram absolvidos. Por quê? Porque eles tomaram o mesmo chá. Lá tem um chá legal, que é o Trimate. Esse é o Trimate. São três ervas. Esse aí não tem. Porque é bom ou ele não tem? Não, é legal porque ele não tem o chá de coca. É, só para saber. Não tem o chá de coca. É um Trimate, não tem coca. Tomar o chá de coca pode dar no doping. Então, logo que sai daqui, o médico fala: não tomem o chá. Primeira coisa que faz, não tomem o chá. Porque lá ele desceu no hotel. Tem uma mesa logo na frente, todos os hotéis têm essa mesa. Eu já tomava no aeroporto. Eu tomava já no aeroporto, 4.000 metros de altura, acabou desse. Lá? Lógico. Eu nunca tomei isso aí, me dava uma dor de estômago. Não, mas quando eu não tomava, dava uma dor de cabeça danada. É por isso que eles oferecem nos hotéis e tudo, para você não ter muita dor de cabeça e tal, com a pressão da altitude e tal. Aí quando chegava exatamente, todo hotel já tinha na porta lá, aquela mesa e tal, legalizada, é o chá deles lá, enfim, erva cidreira. Mas não é o caso que o Flamengo não vai tomar chá lá. Não deve tomar para evitar o doping. Agora, eu não sei se todos não sei se esse chá do hotel é o que dá também. Dá doping esse chá do hotel? Deu no Zete e deu no goleiro da seleção da Bolívia, na eliminatória da Copa do Mundo. Não fizeram doping em mim quando eu fui para Cusco. O que tinha de potinho no chá do eu tomava o dia inteiro. Trocava o café pelo chazinho. Você tomou todos? Eu adoro chá. E aí eu fui achando que estava tudo bem. Legal, dá energia. Parecido com hoje, assim, mais ou menos, a situação final. O negócio é o seguinte, para não ter que explicar, eu vou chamar as entrevistas dos jogadores do Flamengo no pós-jogo e pra gente projetar a volta. Já tem uns números aí do Flamengo contra o Bolívar nesta tão falada altitude. Com chá ou sem chá? Primeiramente, a gente esperava um jogo muito difícil em casa, né? Onde eles iam estar tentando ganhar tempo para conseguir um bom resultado aqui, né? Com a joga na altitude. Então, acho que creio da minha parte que a gente foi feliz hoje. A gente fez um ótimo jogo, né? Conseguiu 2-0. Mas a gente podia ter feito mais, né? Mas, como eu falei, a gente fez um ótimo jogo. Então agora é descansar. A gente tem um jogo no Brasileiro e em seguida a gente pensar nesse jogo que vai ser muito mais difícil lá na altitude. Cara, é sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então a gente sabia que até conseguir o primeiro gol, eles já estão tentando ganhar tempo, né? Então a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais pra frente, pensar no jogo de volta. É claro, a gente sabia que seria um jogo difícil. Eu frisei no vestiário que era importante a gente usar o fator casa, né? Tá jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Desde o começo ali, mostramos para o adversário que a gente queria fazer logo o gol
E seguimos pressionando, conseguimos fazer 2-0. No meu modo de ver, eu acho que a gente teve chance ali de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, importante a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da altitude. Mas agora é descansar e antes desse jogo a gente tem o clássico ainda domingo. Tem o clássico ainda domingo, o Gerson ali destacando a atuação do Lamp também, né, que realmente foi importante, fez boas defesas, poderia ter saído o terceiro como a torcida queria, mas o Flamengo também pode melhorar o seu nível de jogo, são coisas que se complementam, né, não é um ou outro. E a gente está vendo aí, o presidente que gosta de número, né, Silas, ele é chegado nos números, aí a gente está vendo aí o retrospecto do Flamengo na altitude, são 3 desenhos ali, ó, em 83, em 2014 e agora não é no passado, não, é nesse ano. Não cai nenhum desses resultados, né? Não, ano passado, aí, ó. Não cai. Esse ano, 24 é esse ano. Eu viajei aqui. Foi 2-1 o resultado que interessa. E tinha sido 4-0 aqui. 2014 foi 1-0. 3-1 não interessa, não. Tá bom, mas não desclassifica. É pênalti. Ok, mas você viu as entrevistas. O Ayrton Lucas repetiu 3 vezes. Fizemos um ótimo jogo. O resultado é muito bom. Fizemos um ótimo jogo. O resultado é muito bom. O Gerson também. Eu acho que teve muito. E o Gerson cita a torcida. E outro foi recorde, né? Nacional de público. Maravilhoso. Torcedor do Flamengo lá. O maior público esse ano e tudo. Todos os times brasileiros. Agora, tinha muita ansiedade. A gente viu nas entrevistas antes do jogo ontem, o torcedor, esse negócio... 60.536 pagantes. Eu vou ver se tem um público presente. 65 é alguma coisa, eu queria o número certinho. O número é enorme. E o que eles queriam? O que a gente ouviu? 3-0 era barato. Era daí para 5. E isso passou. E o time sabia. No vestiário, o time também, o Gerson falou, eu falei lá com eles, é muito importante o fator casa. É óbvio que eles queriam ganhar de 4 de novo, óbvio. E isso também atrapalha um pouco, é o que eu falei um pouco antes, um pouco ontem sobre isso. Não vai ficar esperando que é 4, tem que fazer um por um. E aí ficou aquela vontade de, não, menos de 3 a gente não comemora hoje, porque lá vai ser difícil, não sei o quê. E não é assim, né? E eu acho que aí a ansiedade atrapalha um pouco também. Atrapalha, Silas? Que fase do Luiz aí? Porque tinha 65.381 torcedores nesse Maracanã. Querendo 4-0. Do mesmo jeito que eles apoiam, eles querem o show. Mas atrapalha por aquilo que você falou, Dani. Eu também não vi aquela sintonia de um time redondinho dentro de campo. Eu não vi. Eu vi um Flamengo, um Bolívar acuado, um Bolívar se defendendo, um Bolívar que já veio para praticar o antijogo, um Bolívar que achou no árbitro um ajudante. Essa que é a grande realidade. E o Flamengo, por sua vez, não estava redondo o jogo. Então, a hora que o Luiz Araújo vai para a direita, muda tudo. Sabe? Eu acho assim, o Gerson... Agora, quem é mais incisivo? É o Luiz Araújo ou é o Gerson? É o Luiz Araújo. Então, coloco, mesmo tendo feito os dois últimos, o de ontem e o contra o Palmeiras, por aquele lado ali, num jogo como esse, viu que não está funcionando, já troca muda, mais rápido, já né? Troca mais rápido e depois, se não der certo, pensa numa outra coisa. Porque o Gerson já jogou também do lado esquerdo. Mas essa era uma das nossas críticas aqui ao Tite ontem. Não é que o Gerson não tenha jogado ali. Ele preza o posicional, a coisa de cada um no seu espaço e ele acaba prejudicando o talento desses jogadores por isso. Porque todo mundo ali tem condição de surpreender. Pois é, mas, por exemplo, eu falei muito com o presidente do São Lourenço, ele falou que o time do São Lourenço é um time muito jovem. Não é o que acontece com o Flamengo. Não é um time jovem. Outra coisa, quando o técnico não ajuda a resolver na beira do campo, os jogadores é que tem que resolver dentro do campo. Então a Arrascaeta tem que resolver dentro do campo, o Pedro tem que resolver, o Gerson tem que falar, professor, vem cá, posso mudar de posição com o Luiz Araújo aqui uns 10 minutos para ver o que acontece e tal. E isso eu não vi no Flamengo. Sofrendo, tentando, o De La Cruz apanhando, e o Vilmar Rodão não marcando nada, e o Flamengo ali, daqui a pouco a gente faz o gol, e foi com o que o Pascoal falou. Um aconteceu no final do primeiro tempo, e um foi acontecer no final do jogo. Muito erro. Mas aí tem que tirar o chapéu. Os próprios jogadores falaram que o Lamp fez um baita jogo. E o goleiro tá aí para isso, né? É a última instância do... A gente pode abordar, e o Silas pode até nos ajudar nisso, da seguinte forma. O resultado é bom? Claro. É o suficiente? Essa é a pergunta. Mas aí só o jogo de volta que vai dizer, né? Não, mas o suficiente passaria por mais números no placar.
Sim, mas a vontade de ter esses números eu acho que atrapalhou um pouco também, é o que eu estou chamando de ansiedade. Ninguém desses 65 mil esperava menos de 3, tá? Pelas entrevistas de fora ontem, né? Era só 3-0, 4-0, 5-0. Só, não, todo mundo por quê? Todo mundo pode, fica com né, Mauro? medo. Fabrício Bruno e Léo Pereira querer começar o jogo. Ser os caras que vão lançar, que vão dar os passes de gol. Aí Ayrton Lucas, aí começa, traz o Gerson aqui. Fala, Gerson, você e o Pulgar, vai começar em vocês. Quando ela chega no Arrascaeta, aí clareia tudo. Mas do Fabrício Bruno e do Léo Pereira... Mas se você reparar, eles fizeram uma concentração. Eles jogaram no... Lembra que eu falei ontem? Eles vão jogar no 4-5-1? Eles jogaram no 4-5-1. Às vezes no 4-6. Tinha ninguém lá na frente, né? Ninguém passava da linha no meio campo. Aí o Flamengo pôs o Carlinhos, os caras começaram a achar que era isso, para cruzar para a cabeça do Carlinhos. E aí até o Léo... se sentiu à vontade para fazer isso. E chegou lá na frente, acabou fazendo aí gol de cabeça. Ele foi lá fazer o dele. Esse gol, para mim, é um gol importantíssimo. Na classificação. O gol do Léo é importantíssimo. Também acho. Agora, se você me perguntar o que o Botafogo tem a ver com isso, eu não sei qual time que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. Por quê? Aí é aquela primeira pergunta que a senhora fez no começo do programa. Porque o Flamengo tem um jogo que vale a classificação em 3 mil... Lá no estádio, lá no Hernando Siles Suaço, tem uma placa dizendo que o estádio fica a 3.660 metros acima do nível do mar. Quando você desce em La Paz, são 4.100. Aí tem uma estradinha aí, parece uma espiral assim, que você vai descendo até La Paz. Não é, mano? Aí você chega lá em La Paz. E aí a cidade é 3.600 metros, 3.700. Eu já descia com a garrafinha do chá. Já foi tomando chazinho na descida? Então eu não tomo esse negócio de chá, cada um tem um jeito, né? Cada um suporta isso de uma forma. Agora, o Flamengo tem que pensar, dá para alcançar o Botafogo? Dá para alcançar o Botafogo. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. O Botafogo tem que pensar no jogo contra o Palmeiras. É uma boa vantagem que tem o Botafogo? Claro que é uma boa vantagem. Um gol de diferença que tem contra o Palmeiras, eu não desprezo vantagem, vocês sabem disso. Eu não abro mão de vantagem. O Flamengo tem 2 gols de diferença, mas vai jogar 3.660 metros? Na altitude. Então, é uma vantagem. Eu não abro mão de vantagem, mas eu preciso saber qual é que vai ser o comportamento do Flamengo lá. Sim. Como os jogadores vão reagir à altitude. Cada dia de um jeito e cada pessoa reage de uma forma. Esse é o grande problema para o Flamengo. O que os fisiologistas estão falando? É melhor ir já no domingo? É melhor ir no dia do jogo? Era é melhor muito o quê? antes. Todo mundo acha que tem que ir 8 dias antes ou em cima da hora. Pra mim tinha que ir hoje já, sabe por quê? Esquece esse Botafogo aí, filho. Ué? Botafogo você recupera, tenta recuperar depois. A Libertadores, se com, perdeu... sei lá, sub-20? Você colocaria um time Não, digo alternativo? Força de expressão. Mas joga no jogo contra o Botafogo com um time alternativo. Bota moleque pra jogar também. Viajava junto com... Porque no brasileiro, você ainda tem condições de recuperar. Na Libertadores é a final, é tudo ali. Até porque se não classifica na Libertadores, o Tite vai ficar difícil para ele trabalhar. Porque a torcida vai cobrar. Fala, galera. Mais um vídeo aí para vocês da ESPN agora. Comentários e a análise sobre o nosso Mengão. Tudo sobre a partida de ontem. 2-0 Flamengo no Bolívar. Agora temos a vantagem. Vamos com tudo para passar por cima e se classificar. Bom, galera, quem gostar do vídeo aí, comenta, dá o like e compartilha. E quem não for inscrito, se inscreva, beleza? Qualquer momento eu coloco mais um vídeo aí para vocês. Abraço.